certo que a gente está junto aqui. Vamos nessa, doutor Josinaldo Leal, 19h35, o canal está aberto, né? Nós já estamos ao vivo, a Rádio Pirá FM aí, agora nós vamos hoje tratar de qual o tema de hoje, doutor, para a gente orientar os nossos ouvintes e os nossos consumidores. Boa noite, meu amigo, mais uma vez lhe cumprimento por esse quadro, levando informação, conscientização para os consumidores. Hoje eu quero destacar... Doutor, me dá só um instante, por favor. Stefano, bota a vinheta do direito do consumidor aí para o doutor Josinaldo, por favor, para chamar ele aqui. Porque o negócio fica mais ilustrado, porque sem a vinheta não dá essência no quadro. Bota aí, vá. Tá, vai lá. Direito do consumidor. Pronto, doutor, prossiga. Vamos lá, meus amigos, vamos tratar hoje de direitos dos consumidores. Eu quero já pegar o gancho dessa matéria que você ilustrou aí em relação ao aumento dos combustíveis. Olha... É um tema interessante aí no que toca à defesa do consumidor, que é em relação a esse direito à informação. Rocha, realmente, como você destacou, o consumidor ele não tem a exata noção dos encargos fiscais, dos tributos que incidem sobre os produtos no mercado de consumo, e principalmente no campo do combustível. O consumidor, a cada momento, se depara com aumentos, muitas vezes expressivos, no valor do combustível na bomba. E nós não sabemos ao certo de onde vêm as justificativas de impostos, encargos que elevam tanto. O governo federal, por hora, diz que a culpa são dos estados, que eleva a alíquota do ICMS. Os governos do estado, por vezes, diz que a alíquota está defasada, que já tem não sei quantos anos de reajuste, e no final da conta, quem paga a conta cara é o consumidor. Então, o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz um importante direito básico, que é o direito à informação. Mas olha o detalhe, não é uma simples informação, é direito do consumidor ser informado de forma clara, adequada e ostensiva em relação a todas as características do produto ou do serviço, em especial em relação ao preço, em relação à garantia do produto, a encargos de juros nas hipóteses de compra parcelada e por aí em diante. No passado, Rocha, a gente viu o consumidor se deparar com aquelas bulas de remédio, que ele olhava para a bula e não entendia nada, porque era uma linguagem técnica, não era uma linguagem adequada para o consumidor. Hoje, por exemplo, você compra um medicamento que é para cefaleia, que é a dor de cabeça, na bula vai dizer que é para a dor de cabeça, para que o consumidor entenda. Muitos consumidores não sabem o que é otite, não sabem o que é uma cefaleia, ou o número de diversas patologias. A informação para o consumidor precisa ser clara, ostensiva e adequada. E, acima de tudo, além desse direito à informação, tem que se destacar o direito à transparência. Quem aqui nunca se deparou com aqueles anúncios com letras minúsculas que o consumidor, na verdade, para conseguir entender o que está escrito, precisa pegar uma lupa ou uma lente de aumento? Ali é uma violação da transparência e uma violação da boa-fé. A informação não é clara, fica parecendo que o fornecedor quer esconder algo do consumidor. E o consumidor precisa ter a informação ao seu alcance. Hoje, isso é muito comum nesses panfletos, folhetos que são distribuídos pela rua aí para os consumidores. Então, o consumidor que perceber essa circunstância da violação da informação, da violação da transparência, deve denunciar o fornecedor nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, a Defensoria Pública, e se ele se sentir prejudicado no âmbito de uma contratação, mover ação judicial, porque é muito comum acontecer descumprimento de oferta, caso de defeito de informação. O fornecedor, muitas vezes, para querer ganhar o consumidor e ganhar a venda, oculta informações, o consumidor contrata e lá na frente é surpreendido por uma circunstância de negativa do fornecedor para um bônus, para um serviço específico ou para uma cobertura particular. Sem contar, doutor, que eu me deparei muito com isso. A gente, quando pegava aquelas bulas para ler,
Eu já sabia que era para dor de cabeça, que eu já chego na farmácia e falo assim, me dê um dipirona aí. Aí já sei que é para a cabeça do sujeito que está doendo. Porque se você não pedir o remédio de forma objetiva, já sabendo para que serve, aí às vezes o cara da farmácia fala, não tem dipirona, mas tem esse laboratório aqui que é uma outra substância. E o sujeito não sabe, ele, não, eu quero dipirona. Aí o cara chega assim, pega aquela, não consegue entender nada naquela bula, porque as letras do tamanho são partículas minúsculas que não dá para você enxergar realmente e ter a visibilidade do texto. O que traz uma grande contrariedade é que o sujeito fica assim lembrando, cara, eu vou tomar o que aqui? Para que de acho serve esse remédio aqui? O cara acaba realmente se deparando num caminho de dúvidas sem precedentes por conta dessa falta de conhecimento, da informação ali de forma mais legível e visível, né? Uma visibilidade. Tem que ter visão de Superman para conseguir enxergar aquilo ali. Não é verdade? Pois é. Então está aí um esclarecimento. É igual a assinatura do médico, né, doutor? Existe também. Pronto, Roger. Você tocou a receita médica. O médico ele é um fornecedor. Importante, é um dos sujeitos da relação de consumo. E é uma briga constante dos consumidores, uma queixa contundente. E o consumidor, ele quando vai ao médico, convenhamos, ele vai apreensivo na expectativa de um diagnóstico positivo, de que ele não está doente, e muitas vezes ele não consegue nem prestar atenção no que o médico está falando, principalmente quando ele diz que está doente ou que a saúde está ótima. Mas há uma prescrição de medicamento, ele pega aquela receita, vai para a farmácia, e quando ele olha, meu amigo, um verdadeiro garrancho, infelizmente, não generalizando a classe médica, mas a grande maioria promove verdadeiros garranchos em receitas que o consumidor não consegue entender. E o pior é quando o próprio farmacêutico também não entende, e esse consumidor precisa retornar a esse médico, esse profissional, para buscar uma nova prescrição. Então é fácil atender. Já que a gente tratou desse assunto de informação e você trouxe da receita, muitos consumidores não sabem, mas no Código de Defesa do Consumidor, o legislador determinou que nos contratos de consumo, Rocha, a fonte, ou seja, o tamanho da letra do contrato, não pode ser inferior a tamanho 12. Quando digitamos arquivos no computador, no Word, nós temos lá o tamanho das fontes. Se a fonte for inferior ao tamanho 12, ou seja, aquela fonte pequena, que precisa de aumento, que não é facilmente perceptível, nós já estamos aí diante de um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, e esse fornecedor precisa ser autuado. Ele vai ser multado por violar o Código de Defesa do Consumidor. Requer ação por dano moral, não, né? Se criar uma circunstância de prejuízo ou descumprimento do contrato, o consumidor pode até buscar uma reparação nesse sentido. Mas quem tem legitimidade para buscar um implemento de uma reparação de dano moral difuso é o Ministério Público e a Defensoria Pública, porque é uma prática abusiva que pode alcançar todos os consumidores. Então, mas tem um detalhe. Pode falar. Tem uma observação aí, conforme eu acabei de ressaltar, e esta ressalva que eu lhe fiz a pergunta, se cabe dano, é bom que se diga que um erro em um contrato desse, desequilibrando, um erro num contrato desse, por essa origem da fonte do texto inferior a 12, para um sujeito que não tem discernimento, que não tem um bom grau formal, de conhecimento, de facilidade de leitura, que isso é natural na nossa sociedade, nós temos pessoas que não estudou, que não tem o menor conhecimento técnico de leitura do que é a BNT, o que deixa de ser um texto. Isso é notório, é natural. Nós vivemos numa sociedade complexa que nem todo mundo teve a oportunidade de ir a uma escola. Nós temos hoje milhares de analfabetos no Brasil. Evidentemente, se depara-se com um cidadão, um consumidor, que ele tem esse perfil e esse contrato cause um desequilíbrio na vida financeira e econômica dele, cabe reparar esse dano pela sua inocência. Concorda, doutor, não? Perfeito, Rocha. Eu diria ainda em arremate a isso que existe um grupo de pessoas e, portanto, de consumidores que eles precisam de uma proteção maior. É o que a doutrina denomina dos hipervulneráveis. Todo consumidor é vulnerável, mas possui uns que são mais expostos ao perigo. Você bem colocou aí a situação do consumidor analfabeto,
Nós temos a circunstância dos idosos, que a compreensão, em alguns casos, é mais limitada. Nós temos os consumidores portadores de necessidades especiais, com deficiência visual, por exemplo. E esse campo de atuação precisa ter o Estado para proteger esses indivíduos. O PROCON de Feira de Santana, recentemente, promoveu a autuação de alguns estabelecimentos lá na cidade de Feira de Santana, que não colocavam, porque existe uma lei municipal em Feira, que ao lado do preço indicativo do produto na prateleira, precisa haver a inscrição em braille, para que o consumidor, que é portador de uma necessidade visual especial, possa também adquirir o produto, possa também saber o preço. Já passamos da hora, Rocha, em termos de sociedade, de ter uma maior atenção com os hipervulneráveis, com as pessoas. Isso não deixa de ser, na verdade, isso é inclusão. Uma inclusão que é preciso realizar no mercado, porque são consumidores. Então, vamos lá, o deficiente, o portador de uma deficiência, uma necessidade física, visual, ele consome produtos, ele adquire produtos. E a aquisição desses produtos precisa ser viabilizada e facilitada. Nós já enfrentamos no dia a dia das cidades, sejam elas pequenas ou micro, até nos grandes centros e nas capitais, a grande dificuldade do acesso às pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu vou lhe dar um exemplo aqui na capital, no prédio da Justiça do Trabalho, um prédio que tem um fluxo muito grande de pessoas, advogados, reclamantes, empregados e empregadores, que a rampa de acesso para um cadeirante, eu diria que não era uma rampa, era uma montanha. Então, o cidadão que conseguisse ter acesso com a cadeira de roda em uma rampa daquela, ele era um atleta paralímpico, porque era praticamente impossível. Então, não basta apenas dizer, nós atendemos a questão da inclusão e do acesso. Esse acesso precisa ser viabilizado efetivamente. E isso só vai mudar quando a própria sociedade começar a fiscalizar e cobrar dos nossos políticos, governantes e administradores, e também da própria iniciativa privada, porque nos espaços privados é um dever de cada um estabelecer isso, para que se permita e a gente não possa ainda se deparar com situações inusitadas, como foi o caso na Justiça do Paraná, que um advogado cadeirante chegou para fazer audiência no fórum, a audiência era no 3º andar, o prédio não tinha elevador, somente escada, ele solicitou ao juiz que a audiência fosse realizada no térreo, e o juiz disse à parte que ou ele trocasse de advogado por um advogado que pudesse chegar ao 3º andar, que ele não iria descer ao térreo para fazer audiência. Então, é inadmissível um arcabouço de desumanidade dessa forma. Então, a gente precisa mudar muito a sociedade. Isso fere gravemente o nosso também princípio da dignidade humana na Constituição Federal, né? Perfeito. Fere gravemente o princípio da dignidade humana. Há que eu diga, a gente vê várias situações cotidianas, doutor, ferindo esse princípio, e a gente consegue só enxergar a desigualdade por quanto a inversão de valor, falando mais do que o próprio direito adquirido e constituído pelos nossos cidadãos. Lamentável. Doutor Josinaldo Leal, advogado, está ao vivo conosco aqui no nosso quadro de hoje, Direito do Consumidor. Faço uma pergunta, doutor. Nós estávamos falando da informação na questão da leitura do texto nos contratos de prestação de serviço. Aí eu vou lembrar aqui, que eu vou interagindo com o que o senhor está falando, meu cérebro já está trabalhando aqui para lhe perguntar, viu? O senhor sabe que quando eu fui seu aluno, o que mais debatia na sala de aula era eu. Lembra que eu falava para caramba, os colegas... Você vinha com muitas perguntas pertinentes e casos práticos, viu? Que você é vivido. Doutor, o senhor lembra do caso? Você sabe que eu lembrei aqui do senhor na aula? Aquele caso da galinha que não tinha o coração, lembra da mulher que ingressou com ração? Como esquecer uma coisa dessa? Como esquecer? Semana que vem a gente vai falar do caso dessa galinha, viu? A galinha congelada, que faltou o coração, e a mulher lhe procurou para ingressar com ação por dano moral, porque não tinha o coração. O senhor lembra desse tema lá na sala de aula?
Lembro como se fosse hoje, meu irmão. Lembro como se fosse hoje. O senhor abordou isso na nossa aula uma vez, lembra? Verdade. Bem lembrando, saudade lá da nossa faculdade. Bom, aí, doutor Josinaldo Leal, a questão do contrato de adesão nas nossas praxes de contratos, principalmente de consórcio, né? Planos de saúde, tem essa praxe, chega lá, visita o cidadão vulnerável, faz aquele contrato ali, lê 2 frases para o cara já assina, aquele corretor, não, o senhor tem que pagar uma taxa de adesão que eu tenho que levar, porque a partir de hoje o senhor já está aí apto a utilizar o serviço do consórcio ou do plano de saúde. Essa tal taxa de adesão, que é aquele valor que eles cobram adiantado para que o cidadão contrate o serviço, ela é legal, doutor, ou ela fere o Código de Defesa do Consumidor? Bom questionamento esse seu, Rocha. Principalmente porque o contrato de consórcio é um dos que estão no topo da lista aí das reclamações dos consumidores. E isso se dá por um simples fato. O consumidor, ele é alimentado pelo sonho de adquirir o bem que ele pretende. Hoje, no Brasil, nós temos consórcio de tudo, de carro, de moto, de casa, consórcio até de cirurgia plástica, já existe hoje no Brasil. Então, ele se torna muito vulnerável e os corretores prometem coisas que não podem cumprir. Em contrato de consórcio, ninguém tem garantia de que vai contemplar na primeira, na segunda, na terceira, e em nenhuma prestação, por sorteio. E muitas vezes isso é colocado como ilusão. Dá-se a ideia de que eu garanto que você vai ser contemplado na primeira e a pessoa ali, evidentemente, se vincula. Aqui eu já quero dar uma dica importante para o seu ouvinte. Com base no próprio artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que os fornecedores, ou seja, as administradoras de consórcio, elas são responsáveis pelos atos de seus prepostos e seus representantes. Então, o consumidor, quando for ser atendido pelo preposto ali da administradora de consórcio, grave aquela ligação, grave aquele atendimento. Se o atendimento é presencial, grave pelo celular, porque muitas das ofertas que são anunciadas ali, posteriormente se configurarão como inexistentes, e o consumidor terá como fazer prova de que elas foram ofertadas e poderá exigir o cumprimento por parte do fornecedor. Em relação à cobrança da taxa de adesão, ela sendo prevista no contrato, ela é lícita, porque no contrato o fornecedor pode estabelecer as diretrizes desses pagamentos. Em regra, essa taxa de adesão vai ser destinada ali ao próprio corretor como uma remuneração. Mas perceba, ela precisa já fazer parte da quantidade das parcelas objeto do contrato de consórcio, porque senão é uma espécie de remuneração invertida. O funcionário é da administradora, quem tem que pagar e remunerar o corretor é a administradora, não é o consumidor. Então, se o consumidor está fazendo aquele pagamento precisa ser considerado para fins do cômputo da quantidade dessas parcelas. E se vai pagar, exige o recibo, exige o comprovante e que ele faça se constar no contrato. Esses contratos são de adesão. O Código de Defesa do Consumidor prevê que qualquer dúvida na interpretação dessas cláusulas contratuais, a interpretação terá que ser favorável ao consumidor, que simplesmente aderiu, né? Não participou da elaboração desse contrato. Mas olha o pulo do gato, Rocha, para a gente arrematar. O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, todo consumidor no Brasil precisa saber disso. O artigo 46 diz que o consumidor não será obrigado a cumprir disposições contratuais que não tenham sido previamente, ou seja, de forma antecipada, apresentada a eles. Então, se o consumidor se vincula a um contrato que ele não teve acesso prévio às disposições contratuais, ele jamais poderá ser compelido ou obrigado a cumprir aquelas disposições. E se você observar, muitas vezes a gente celebra contrato de cartão de crédito, seguro do carro, sem ter acesso ao contrato, sem ter acesso à apólice, e só vai ter depois que assinou e se vinculou. Artigo 46 é aquele artigo que bota no bolso
e pode salvar o consumidor nos momentos difíceis, rescindindo contratos aí. Perfeitamente. E aí, doutor, tem um detalhe, né? Porque é bom que o nosso consumidor que está nos ouvindo agora aí se atenta para um detalhe. Se o contrato é de 12 parcelas, ele já está pagando 8, ele vai pagar só 11, né? Perfeito, exatamente. Não está pagando as 12. Ele já pagou a adesão, já inclui isso. É igual a matrícula da faculdade ou a matrícula da escola particular. Geralmente pede a taxa. A taxa de matrícula geralmente pede 1 mês ou 2 meses de adiantamento. Ali já tem que estar incluso também na mensalidade, né, doutor? Perfeito. Já é o cômputo das parcelas pertinentes ao contrato. Então, ok. Nós estamos ao vivo aí com o advogado doutor Josinaldo Leal. Doutor, e esse outro tópico aí que a gente puxa aqui é porque vai elencando uma coisa com a outra e meu cérebro começa a trabalhar. O garçom, o senhor falou aí que quem tem que pagar é a empresa. Agora, a mesma coisa do garçom. Eu já me deparei com alguns estresses aí em Feira de Santana, que me dá aqui a ética de não falar o estabelecimento, aquele estabelecimento do Sobradinho, muito frequentado, que o senhor já deve ter lá, que eu também fui muito tempo, ali no Sobradinho. E qual é? Aquele lá, que fala assim, bebê, né? Tem alguma coisa de bebê no meio, né? É isso aí. Exato. Aí um garçom, uma vez, fez assim comigo, com a mão, ó. Ele me jurou assim, ó, com a mão, fez assim comigo porque eu não paguei os 10% dele no dia. Aí eu falei, isso é ameaça ainda, né? Foi, aí eu chamei o dono do estabelecimento, falei, o seu garçom tá me dando a mão assim, dizendo que na próxima vez eu vou ver. E ele não vai me atender. Acho que eu entendi isso. Próxima vez você vai ver se eu vou lhe atender. Aí o cara foi aquele garçom ali. Porque o sujeito não me atendeu bem e me obrigou já na conta, já veio ali os 10% incluso na conta. Perfeito. E até hoje ninguém toma providência com isso, né? Hoje, da maioria das cidades, não sei o caso de Itaberaba, mas por Salvador, nós temos legislação municipal que proíbe a cobrança da gorjeta nos restaurantes e estabelecimentos similares, impondo ali uma liberalidade, deve ser uma faculdade do consumidor. Aquele que foi bem atendido, viu um serviço prestativo, ele pode, por liberalidade, sem obrigação, dar aquele adendo, o mimo pelo atendimento, que é comum ao bom serviço. Mas, evidentemente, que o consumidor mal atendido, mal servido, muitas vezes a gente está no estabelecimento parecendo que está pedindo favor, Rocha, quando a gente está pagando e paga caro pelo serviço. Nós, infelizmente, temos um histórico de qualidade de serviço ruim no nosso estado. Um estado que é turístico, um estado que é cultural, era para ter um serviço de excelência, principalmente desse segmento de gastronomia, o atendimento em lojas. Muitas vezes a gente não se depara com isso. Então, nessas hipóteses, é importante até a sociedade cobrar dos representantes do Legislativo Municipal a edição de leis nesse sentido, para proteger o consumidor, que muitas vezes se vê constrangido, quando não ameaçado, como você. Que isso, para mim, aqui, no meu tempo, é jura. Volte aqui que você vai ver. Foi, eu interpretei dessa forma. Doutor, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer sua presença. Maravilha, agradecer sua presença aqui, a sua colaboração, e na semana que vem, qual será o tema para a gente falar? Vamos falar da galinha também? Vamos falar dessa circunstância aí, vamos tratar de cláusulas contratuais abusivas aí. Perfeitamente, mas não vou esquecer da galinha sem o coração. Não esqueça não. Doutor Josinaldo, um abraço, bom final de semana e suas considerações. Maravilha, meu amigo, agradeço mais uma vez, cumprimento a vocês aí, a equipe que está na ativa aí, e desejar um bom final de semana para todos aí, muita paz, saúde e prosperidade sempre. Amém. Um abraço, doutor. Um abraço. Aí o advogado, doutor Josinaldo Leal, especialista em direito do consumidor, falando aqui no nosso quadro de hoje. Vamos seguir o ritmo, Dani